E faturamento, você empresário ou empresária, você tem que buscar incansavelmente isso. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Mentoria, o canal de podcast aqui da Agência MMF. Meu nome é Gustavo Araújo e toda semana eu recebo um convidado que tem a missão de me dar uma completa mentoria. E hoje vai ser com esse cara, meu conterrâneo, um cara cheio de história boa para contar. Mas antes o Pedrão quer que eu fale uma coisa, né, Pedrão? O que é? Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui nesse canal. E cara pálida, ativa as notificações. Se não, no próximo mentoria, você vai perder, porque o YouTube não vai te avisar. Então é isso, hoje vai ser uma pedrada, Pedrão, então prepara seu bloco de anotações. Nós vamos, cara, que é meu conterrâneo. Só que a gente tem um problema aqui nesse podcast, Léo. Eu não apresento ninguém. Ah, eu já sei. Eu sei como que é o esquema. Então, cara, quem é Leonardo Ferraz? Não, é Leonardo Ferreira. Então já errei. Quem é Leonardo Ferreira? Bom, Savão, que honra estar participando do podcast. Eu fiquei muito feliz com o convite. E vou fazer uma breve apresentação. Bom, eu sou o Leonardo Ferreira, eu sou pai do Pedro, do Davi e do Lucas, nessa ordem. Sou marido da Mariana e sou sócio fundador da Core Business Consultoria, onde a gente trabalha o BPO financeiro. A gente faz a terceirização de departamento financeiro, então tem toda uma estrutura, uma metodologia que a gente vem implantando nas empresas. Eu sou bacharel em Direito, formado pela Univap, Universidade em São José dos Campos. E de lá para cá eu fiz 2 pós-graduações, uma pós de Controladoria e Finanças pela FMU e uma de Gestão Tributária pela Estácio de Sá. E agora eu estou fazendo minha 3ª pós pela IBE. Então a gente está sempre em movimento, né? Então eu já trabalho com a parte de finanças há cerca de 22 anos. Então já trabalhei em banco, já trabalhei em empresa de construção civil pesada, indústria, comércio. E hoje a gente tem, no funcionalismo público também, tive a oportunidade de trabalhar. Foi uma experiência riquíssima, da qual você tem e que você torce para não ter mais. Deixa eu só dar uma arrumada no seu microfone. Opa, aqui, Léo, tá. pra não perder nada do que você Não, falando. maravilha. Aqui ficou legal? Ótimo. Aqui vai ficar bom se você virar para lá um pouquinho para mim. Tá não, ótimo. Maravilha. E de lá para cá a gente criou a Core. Eu e o Rodrigo Bianchini, é o sócio que eu tenho. E hoje a gente já chegamos a atuar em 3 estados. Estado do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo. Hoje, atualmente, a gente atua no Estado de São Paulo. E temos feito um bom trabalho aí nessa parte da metodologia da terceirização do departamento financeiro, onde a gente atua na dor do cliente do dia a dia dele. Então, basicamente, foi isso que eu fiz aí, a minha trajetória, da onde nasceu a Core, o porquê dela estar aqui, para a gente poder ajudar os parceiros a organizar melhor para eles poderem fazer a geração de resultado. Legal, eu tenho certeza que hoje vai ser uma metodologia, porque eu sou um completo analfabeto no que tange assuntos financeiros, cara. Graças a Deus. E é um assunto que não é tão cativante assim, viu? Pois é, cara, assim, eu gosto da parte financeira, que é o recebimento. Agora eu sei que tem uma série, e graças a Deus hoje eu tenho uma diretora financeira que atua aqui conosco, ela é responsável por olhar e por garantir que a máquina tá girando, Legal. tá acontecendo bem. Mas eu confesso que eu sou um completo analfabeto no tema. Né? Entendo pouco ou nada. E eu vou te trazer questionamentos que talvez sejam pertinentes para quem está do lado de lá ouvindo Claro. essa mentoria. Por quê? Porque, cara, se eu te contar a minha trajetória, a MMF nasceu dentro do meu quarto. Nosso processo de escala aqui dentro foi um processo que eu chamo de hipernatural, que é eu sentia a dor por não conseguir dar conta e trouxe um cara.
Trouxe o Pedrão, depois trouxe o Bruno, o Pi, e assim a gente foi escalando o negócio. E eu acredito que grande parte dos negócios com que você toca nasceram também da mesma forma. Da mesma forma. E para quem está começando, a grande preocupação é entregar o serviço bem feito. Sim. E eu acabo deixando de lado a parte administrativa e financeira do negócio. Como que funciona isso? Como que você tem encontrado empresas hoje e qual é o grande desafio da Core Business dentro desse cenário? É assim, Gustavo, é uma boa pergunta que você fez. Outro dia eu estava conversando com um cliente, a gente atua também na gestão de suprimento. Então eu particularmente, eu não consigo ver muito sentido você terceirizar um trabalho, por exemplo, que você precisa de uma conferência física. Ou seja, se eu fizer o suprimento, a gestão do estoque, então eu pedi uma caixa de caneta. Você precisa ter essa conferência física dele, né? Ou seja, a nota fiscal tá batendo com o que de fato veio. Então, eu sempre falo para os clientes ou para quem eu tô, esse é um trabalho que não é legal você terceirizar. Aí vem a pergunta, mas como que eu posso fazer isso com o financeiro? Porque nós confrontamos com o que está no extrato bancário. Então, aquela conferência física é o que acontece no extrato. Então, a gente tem a habilidade de fazer isso de forma remota, né? Então, assim, o que a gente percebe também é que há a possibilidade, por isso, assim, éramos em 3 sócios. Uma sócia foi fazer um trabalho solo, que inclusive faz um trabalho muito bom na parte de gestão de pessoas, ela conhece muito do assunto, e ela foi para essa área, né? Então, assim, a gente percebe que na parte financeira, a ausência de medo, né? Assim, é diferente de coragem. A ausência de medo, às vezes, faz com que o seu planejamento não dê muito certo. Então, eu me deparo muito com erros de precificação, né? Vou colocar aqui um markup. Não, mas beleza, sabe fazer a conta do markup? Sei. Maravilha. Ela tem algumas particularidades, mas ela é de certo modo simples. O problema é você colocar os indicadores corretos para você chegar no markup. Ou seja, qual que é a minha despesa? Eu acho que já errou, já começou errando. Então a gente percebe isso. Eu tenho empresas que quem é do mercado que trabalha com desconto de nota e tudo mais vai saber o que eu estou falando. Às vezes não se briga por taxa, porque eu estou muito alavancado, eu preciso descontar para fazer dinheiro rápido. Então, a gente percebe isso, né? Eu tenho clientes aí que têm uma geração de negócio muito boa, mas às vezes pecam nisso. Não, vou descontar. Eu tenho um cliente que às vezes ele desconta e quer o dinheiro em caixa. Eu tive ele já virou um amigo, o Tid, eu não vou falar evidentemente o nome da empresa por ética, o nome dele não tem problema, que ele virou um amigo. A gente já até se xinga, assim, sabe? Já viramos muito amigos. É o melhor cliente, né? Ele é muito gente fina, a gente se dá muito bem. Mas ele tinha isso, vou deixar o dinheiro. Não precisa, o seu dinheiro tá no contas a receber. Aí vem no financeiro, que eu acho o grande lance. Você trabalhar o fluxo de caixa. Você saber de fato. Aí já vou entrar com uma outra pergunta. Para quem, no meu caso, está operando, eu tenho 2 dinheiros numa empresa. O dinheiro que eu preciso receber e o dinheiro que eu preciso pagar. Sim. Só que na cabeça de quem trabalha com isso, existe um terceiro que é esse provisionamento dos dinheiros, Sim. que é o tal do fluxo de caixa. Sim. Certo? Como que os negócios pensam nesse fluxo de caixa? É muito difícil, Gustavo. Muito difícil. Geralmente, o empresário tá vendo o dia. O que a gente faz, né? E eu sou econômico nisso. Eu não acho que é um grande feito. E é até ruim eu falar isso, mas é verdade. Mas assim, eu que sou da área financeira, para mim é o mínimo você planejar esses provisionamentos, porque senão não faz sentido. Aí teve uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, tem aquele cenário que chama de Black Swan, que é algo que você não prevê. Como você atua nisso?
tem como você atuar. Você atua nisso com criatividade, ou seja, pandemia. A geração dos seus pais não conheceram a pandemia. Dos nossos avós não conheceram. Ou seja, é algo muito novo, você tem que ter criatividade. Então, são coisas que não eram previstas que você tem que ter criatividade para resolver. Mas o provisionamento, você joga, por exemplo, se eu tenho despesas recorrentes, que tem uma grande diferença, né? Tem aquela confusão. O que é fixo de variável? Fixo, por exemplo, é uma conta de luz. Mas cada hora é um valor. Mas todo mês vai vir. Mas o fixo e o variável, ela não tem a ver com o valor. Ela tem a ver com o evento. Então, você provisionar tudo isso na gestão do seu fluxo de caixa e na sua realização de meta, daquilo que você precisa faturar, daquilo que você precisa... Tem uma situação de PDD que a gente fala. Por exemplo, eu tenho um cliente... Não eu, Cor, mas você tem um cliente e que você sabe que ele recorrentemente atrasa. Então, se você financeiramente tem essa visão, imagina que o cliente XPTO, aí você tem um evento de folha de pagamento e o vencimento daquele cara tá bem ali. Você já sabe que você vai ter que ter um outro plano, conhecendo o cliente. Então, na gestão do fluxo, nós da Cor, o que a gente faz com a grande maioria dos clientes? Não são todos, porque é uma particularidade de cada um. Mas a grande maioria deles, todas as sextas-feiras, a gente trava nossa agenda e aí a gente programa a semana seguinte para saber o que é. E aí a gente faz uma análise em 90 dias. Por exemplo, a gente analisa o que aconteceu no mês anterior, fecha o mês, prevê o mês corrente e provisiona o mês seguinte. Então, sempre com isso. E aí a gente vai no orçado e realizado para ver se de fato aquilo que a gente está fazendo está funcionando. E aí a gente consegue pegar rápido esses desvios, né? Você pode ter um aumento significativo de preço no insumo de alguma matéria-prima, enfim, até mesmo no ambiente de agência, né? Eu atendo uma agência, não é na região de Bauru, onde a gente faz esses provisionamentos também. A maneira da gente precificar o serviço, ele tem outras particularidades do que o produto em si. Mas esse provisionamento, ele não vai determinar... Eu que sou do financeiro, vai ter muita gente que vai falar assim, nossa, esse cara só tá dando bola fora. Mas o financeiro, ele não é o coração da empresa. O coração da empresa é o comercial. Venda, né? Venda. Né? Tem que vender. Mas, Gustavo, é batata. Todo lugar. E você que está assistindo, não acha que é para você e nem algo que só aconteceu com você. Não tem um lugar que eu passo que não tem briga, no bom sentido, claro, comercial com financeiro. Se essas áreas não brigarem, a empresa não está dando certo. Exatamente isso. Não tem... O financeiro, não, mas fez a venda errada. Aí o financeiro não sabe o que o cara tá sofrendo para pôr o faturamento para dentro. Eu tive alguns casos que o financeiro ainda falou assim, não, ó, de tal dia a tal dia ele não pode faturar. Eu falei, então vai lá e fala pro dono que você não pode faturar. Isso não existe. Mas tem que ter o critério. O mercado te dá o critério. Tem algumas vendas que são... do próprio negócio, né? Aquela venda que você tá fazendo que é um impulso, que, compra por impulso. A estrutura do mercado, por exemplo. Isso. A gente vai no mercado e vai para comprar 1 quilo de carne. No corredor você lembra que precisa pegar um café, um papel higiênico, um azeite, e você compra. Na maioria dos negócios isso não acontece dessa forma. É isso, exatamente isso. Então, assim, eu que fui por muito tempo um cara que discutiu demais com o comercial, hoje que empreendo, então eu tenho a Cor e nós temos outras coisas que estão acontecendo aí. E fico do lado de cá fazendo negócio. E agora eu sei, você, meu amigo que tá vendendo, agora eu sei o quanto você sofre, entendeu? Então, assim,
você ter, mas é importante você trazer a parte do provisionamento de fluxo também para o cara que está vendendo. Porque se é uma dica que eu posso dar, e eu dou assim, pelo menos uma vez por mês, uma vez, mensalmente, o departamento comercial e o financeiro precisam estar na mesma sala para eles. E é sempre assim, Gustavo. Você vai com esse pessoal, eu vou fazer um gráfico rápido, tá? Você começa. Aí você começa, aí ela vem aqui, ó. Xinga o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, xinga até a 15ª geração. Aí, nesse momento, quando eu tô, já confesso, pra você que participar de uma comigo, você já sabe que a hora que começar assim, eu já tô pensando no jogo do Corinthians. Eu não tô prestando atenção. Por quê? Porque ela vem aqui, ó, e é só farpa. Aí, automaticamente, eles vão... O nível de energia baixa. Baixa e começa a acontecer a sessão. Não, mas e se eu faço isso? Não, mas se você fizer isso? Ah, não, dá certo. Porque comercial e financeiro não sabem o dia a dia do outro. Cara, mas eu acho que aí eu acho que a gente entra até num ponto que eu gosto muito de mentoria, porque a gente vai explorando coisas, né? Mas empatia é um dos valores mais difíceis de ser colocado em prática, porque não é você vestir o sapato do outro e não morar lá. Se o financeiro pensar única e exclusivamente com a cabeça do comercial, ele não provisiona e o negócio vai pro buraco. E se o comercial pensar com a cabeça processual de profissionais do financeiro, a venda ela não acontece. Porque eu começo a criar entraves Mas é exatamente isso. No final das contas, financeiro e comercial estão brigando pelo mesmo objetivo. É isso. Teve uma vez, eu tava com o Flávio Papilli, que é meu amigo particular, ele tava na gerência... Só um minuto, Léo. Ô, Pedrão, baixa um pouco esse ar que tá frio pra bexiga aqui. Tá com frio aí? Ixi, eu sou calorento. Se você colocar no 0 aí, eu vou não, ficar... Então pode. Não, mas tem que ficar agradável pra todo mundo, né? Pode aumentar, Rapaz, Pedro. tá me dando frio aqui, turma. O Pedro é que vocês não estão vendo, ele tá com a camiseta do Corinthians aqui atrás. Tá. E meio camisa do Corinthians e meio do Brasil. Mas tudo tem um limite, né? Mas eu tava conversando com o Flávio uma vez, e aí ele me ligou, foi até uma passagem curiosa. Aí ele me ligou, assim, a gente tava trabalhando, aí ele fez uma piada comigo, e aí eu falei assim, fica quieto, ele é muito meu amigo, a gente tem liberdade pra isso. Eu falei, fica quieto, você não paga meu salário. Aí eu parei, pensei e falei assim, não, cara, é o gerente comercial. Eu falei, não, eu retiro. Você paga sim. Ele falou, eu ia falar isso. Aí eu falei pra ele, mas você sabe se tem dinheiro pra pagar? Aí ele, eu falei, então cada um dá a sua. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o ponto importante, eu presto serviço em algumas empresas que eles estão começando a implantar essa metodologia de estar mais próximo aos setores. Gustavo, faz uma diferença enorme. Enorme. E isso aí para as outras áreas também, né? Quando o comercial se aproxima da área de operações, eu tenho uma venda mais consciente. Sim. Quando o financeiro se aproxima da área de operações, eu tenho uma cobrança aderente ao negócio como um todo. Então, a gente tem que pensar em empresas, e óbvio, nós estamos falando de financeiro aqui, mas a gente tem que pensar em empresa como um ecossistema mesmo, cara. Cara, sei lá, vou dar um exemplo bem besta, mas é tipo o intestino. Cada bactéria que tem dentro do intestino tem uma função e cada vai atuar de uma forma. Então, é muito legal. E você sente resistência, por exemplo, por ser terceirizado? Muita. Dentro de casa? Sim, muita. Assim, hoje eu tô, nas empresas que eu tô prestando serviço, eu tenho uma abertura muito grande com todo o time. Mas para entrar num projeto novo, é bem difícil. Pô, esse cara não conhece o nosso negócio. Esse cara não vive a nossa realidade. Exato. Porque, assim, a geração de negócio... eu trabalho com empresa de ração animal, com indústria metalúrgica, com indústria cosmética, com clínica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com agência
publicidade. O que mais? Já trabalhei com empresa do ramo de tecnologia, isso tudo na terceirização do departamento. A gente faz também alguma parte da construção do POP, né, do procedimento operacional padrão. Acho que você teve uma conversa de processo. Sim. Não lembro o nome do convidado. O Roberto da Join, vou deixar o cardzinho aqui pra gente... Foi bem legal. E assim... E a gente faz um trabalho parecido com o dele, mas ele foi bem legal. E assim, quando a gente vai escrever o POP, tem lugares, o que eu vou falar parece um absurdo, mas o empresário que está escutando aí pode confirmar isso. Imagina, ó, tô eu e você aqui e o Pedrão ali, ó. Eu não sei o que ele faz, porque eu não pergunto pro cara. Aí meu pai falava assim pra mim, sabe? Quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu era, né, sabia tudo de tudo, aí queria ultrapassar o que ele ia falar. Ele falava assim pra mim: você sabe que cor que é a cueca que eu tô usando? E não, ele falou: sabe como você vai saber? Como? Só me perguntar. Senão você vai ficar tentando adivinhar. A pessoa tá do lado, você vai escrever o POP, a pessoa tá do lado e eles não sabem o que o outro faz. Então isso causa um distanciamento na operação que reflete no faturamento, porque aí você vai para experiência do cliente, tudo que passa, ou até mesmo o cliente interno, né? Eu sou do PCP, preciso da logística. Sou cliente interno da logística, eu não sei o que está acontecendo ali, né? Assim, é um exemplo. Então você conhecer essa reunião demais, é chato, ninguém gosta de fazer muita reunião, a reunião tem que ser objetiva. Agora, você colocar e estreitar... Tem que ter uns macroeventos, né, cara? Tem. Porque eu sou muito fã disso. São áreas análogas que caminham sozinho, muitas vezes, mas que são parte de um processo, né? São parte de um todo. Você não conhece o dia a dia do cara que tá do seu lado. O financeiro passa, a gente... mantendo o foco. O financeiro, quando a gente vai fazer uma cobrança, recomendo fortemente para você que está escutando, não deixe o seu financeiro fazer a cobrança. Não deixa? Não. Deixa o comercial, porque a gente não sabe cobrar. A gente não sabe cobrar. O comercial tem o relacionamento. O comercial sabe o dia a dia. E eu tô falando isso enquanto financeiro. Vai ter um monte de gente que vai falar, não, esse cara não sabe. Pra você que é dono de empresa, você vai entender o que é isso. Mas o que você tá falando não é de não sabe, de não ter conhecimento. Não, porque a gente não sabe de não ter relacionamento com esse cara. Ô Pedrão, você tá um boleto em aberto aqui, cara, preciso pagar. Não, cara, mas já conversei com o Gustavo, ele já sabe o que aconteceu. Tem até 3 dias, senão eu vou protestar. Acabou, você matou o relacionamento. Não é assim, lógico que, né, tem situações que pedem isso. E agora eu te pergunto, cara, como é que a gente leva transmissão de relacionamento? Isso é possível? Exemplo, fui lá e fechei com o Léo da Core Business. Passo a atender você aqui dentro da agência. Durante todo o processo comercial, quem tocou com você fui eu. Só que agora, existem outras áreas que serão ponto de contato com você. Como é que eu transmito esse relacionamento construído por mim para outras áreas e outras pessoas? Para que a gente não gere uma barreira, por exemplo, se o comercial tiver que cobrar todo mundo, ele vai parar de vender. Como é que eu capacito o meu financeiro para que ele faça essa cobrança de forma eficiente? Entendi a sua pergunta. Primeiro de tudo, você deixar claro, o combinado, né? Se você tem um relacionamento comigo de forma muito... Então a gente já sabe o dia a dia um do outro, né? Você sabe como que eu gosto de receber a cobrança, você sabe como eu não gosto de receber a cobrança, você construiu o relacionamento. Agora, se você de forma abrupta passa pro Pedro, passa para mim, isso causa um desgaste. Então, a primeira dica que eu dou é que você deixe isso previamente combinado. Tá? Ter o conhecimento profundo do cliente
eu não vou ter. Eu não sei, você saiu para fazer um happy hour, como é que foi, qual foi o assunto, eu não vou ter esse entendimento. Mas, por exemplo, a gente fez uma pesquisa de mercado, pode ser que foi por amostragem, viu, gente? Às vezes vem algum profissional falar, não tem nada a ver com o que você está falando, não existe. Mas na nossa pesquisa a gente fomos para campo para pesquisar por que você não consegue ter cada vez mais líderes. Porque a pergunta era, você gosta de ter escolha? Eu vou responder para você, é só para fazer um apanhado. A maioria das pessoas no mundo corporativo, elas preferem ser lideradas porque a escolha que elas fazem indica a possibilidade delas estarem erradas. Então, se o Pedro chega para mim e fala assim, Léo, eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu falo, ó, vai dar ruim. Não, mas é para fazer. Maravilha. Se der ruim e você me cobrar, eu falo, fala com o Pedro. Foi a determinação dele. Agora, se o Pedro chega para mim e fala assim, Léo, toma essa decisão aí. Eu sou liderado dele. Ah, não vou. Por quê? Porque se tiver errado, Responsabilidade é minha. Responsabilidade é minha. E eu não recebo para isso. Eu estou literalmente sem cabelo, como vocês podem ver, e boa parte é de escutar isso. Não recebo para isso. Então você tem uma barreira. Mas a barreira é assim, ó. Quando a gente vai falar de compliance nas empresas, fazer o POP mesmo, não ache que aquilo lá vai resolver o problema da empresa, porque ele não vai. Por quê? Porque o treinamento e o acompanhamento dessa situação, ele tem que ser perpétuo. Você não precisa fazer uma vez por semana, lógico. Mas você tem que estar acompanhando e fazendo reciclagem sempre. Mas, respondendo sua pergunta, eu acho muito possível. Mas você tem que ter um nível de engajamento da empresa que nós, enquanto sócios, enquanto empreendedores, enquanto líderes, nós precisamos estar disposto a fazer essa capacitação e estar disposto à abertura da conversa. Porque se eu tenho que cumprir ordem do que você me passa, deu errado, a responsabilidade toda sua. E quando você deixa aberto para que eu possa sugerir melhorias no processo, fica melhor. Mas com o seu cliente, de forma abrupta, às vezes você cria um desconforto para com ele. Pô, Gustavo me atendia e agora vou falar com o Léo. Então, eu acho que entra um ponto de criar, como você falou, eu acho que é um caminho super, super bacana, que é sobre criar mecanismos de interação entre as áreas e os clientes. Aqui dentro da agência, talvez a gente não seja parâmetro, porque nós não somos uma grande corporação, a gente tem um kickoff com o cliente. Sim. E esse kickoff é o momento em que o comercial entrega para a operação o cliente. Só que o nosso modelo de trabalho é diferente porque não é o Gustavo, que hoje eu atuo como comercial fazendo o papel. Olha, pessoal, esse é o cliente. Não, a gente traz o cliente para dentro de casa. Sim. Quem é você? Fala para a operação. E esse cliente ele tem uma relação com toda a operação de ponta a ponta. Então ele conversa com o Pedro que vai fazer o texto, com o Pi que vai fazer o design, com o Bruno que é social, com a Thalita, com a outra Thalita. Todo mundo está envolvido e todo mundo começa a construir esse relacionamento com esse cliente. Mas a gente já tem sentido aqui a necessidade de começar a documentar algumas coisas, porque quando crescer, se Deus quiser, tivermos 100 colaboradores trabalhando conosco, cara, não dá para colocar numa reunião 100 pessoas. Não. Então, aí eu até brinco que a missão de quem chegou primeiro, que fala que quem chega primeiro bebe aguarinho, isso é mentira, porque bebe muita água suja até o negócio estruturar. Sim. E esses caras, eles têm uma responsabilidade gigantesca, que, cara, serem o guardião da cultura. Ser o guardião das boas práticas. Ser o cara que ele tem o core do negócio, Sim. ele tem, cara, os valores do negócio, ele vai passar isso para outras gerações, para outros líderes. Então, o processo de formação de líder talvez também culminaria em um resultado positivo. Eu tive a oportunidade de escrever o POP de uma agência de publicidade. Ela não é daqui de Bauru, está na região do Vale do Paraíba.
E é justamente isso. Por exemplo, você faz o kickoff, né? E a partir daí, não adianta se você chegar e você, enquanto comercial, você presidir, tô falando especificamente pro seu negócio, você presidir aquele kickoff, primeiro que você já não vai deixar o Pedro ter a voz ativa daquilo que o Pedro comanda, porque você, enquanto comercial, você sabe as habilidades que o seu time tem para entregar um trabalho. Não que necessariamente você saiba fazer o que ele faz. Sem dúvida. Então, eu falo isso para todo mundo. Quando você vai fazer qualquer tipo de melhoria no processo, a primeira pessoa que você tem que estar falando é com a pessoa da ponta. Da ponta. Porque ele sabe. Ó, e outra coisa, tá? E aí, todo lugar que eu vou, quando você vai para a ponta, cuidado você que é gestor, porque eu nunca entrei num lugar que alguém fala assim: preciso de mais braço. Todo mundo fala. Mas às vezes não é isso, às vezes é a organização do processo. Numa situação dessa, onde você, no kickoff, dá autonomia para as pessoas, olha, você tem um gestor de atendimento da sua conta, por exemplo, mas quem vai fazer a arte é essa, o copy é essa, a criação, o motion. Então você dá isso, aí você segue melhor com o seu cliente, mas você combinar previamente. Porque senão fica muito centralizado. E você precisa ser o guardião. Você, enquanto empresário, precisa ser o guardião de todo o processo, mas você precisa garantir a satisfação e a experiência do cliente para que ela seja fantástica contigo, mas você tem que dar autonomia para o seu time criar. Tem uma situação onde o cliente queria fazer 10 posts por mês, por 10? Não. Um por dia. Quando você vai para um pitch desse, eu já vi recuar projeto porque não era... Faz o menor sentido. Para você que tá ouvindo, eu não sei, você não me xinga não, mas para você que tá... Não faz o menor sentido você fazer um por dia. Você não tem nem assunto para isso. Você fica chato. Não tem público. Não tem público. Você fica chato, você fica redundante. Aí fica todo o time preocupado em entregar 10 posts e não se preocupa com o resultado que ele vai mandar para você. Então, se você contrata uma agência igual a MMF, você tem que escutar o que eles têm para fazer, porque senão faz você. Não é? É muito prático. Mas eu acho que você dar autonomia e combinar previamente, eu acredito que o processo flua melhor nesse sentido, Gustavo. Até porque, cara, eu brinco que eu sou um cara bom pra ter ideia e péssimo pra executá-las. Se eu não tivesse um time hoje, metade do que a gente faz entrega, seria impossível. E eu tenho uma visão poluída, porque eu tenho uma opinião. Então, quando eu vou lá, escuto, por exemplo, a tua história, o teu objetivo, eu passo a ter uma opinião. Se eu tô passando para meu time, já não tá na íntegra. Eu tô permitindo que eles tenham uma visão a partir da opinião que eu tenho sobre o que você me falou. Sim. Então, é um telefone sem fio gigantesco que a gente já corta isso. Então, cara, vai ouvir direto do Léo. Léo, conta quem é. Conta qual é o desafio. Conta qual é o objetivo. Turma, tirem as suas dúvidas, não tem cotovelo. E aí a gente minimiza. Sabe uma parte que a gente mapeou? Eu não sei se acontece aqui contigo. A gente cria um briefing de perguntas que fazem sentido, né, para a operação, para você preparar o kickoff. Uhum. E nessas perguntas, como que eu posso dizer? Você vai ter um momento que você vai perguntar para o cliente se ele já teve algum contato com a agência. Ah, eu tive contato com a agência. Maravilha. Tem alguma coisa que você fez que deu muito errado? Porque assim, às vezes você entra no kickoff e vai conversar com o cliente e você tem uma ideia. E no kickoff ele mesmo fala, isso aí não dá certo. E você fica com cara de ué. Aí você vai na experiência, tentando comprar. Isso era a tua âncora, era a tua estratégia principal. Então, por exemplo, se você chega e tem a sensibilidade de perguntar para ele o que ele fez que deu muito errado, se você
tenha convicção de que aquilo possa ser possa ser feito de forma diferente, no kickoff você fala, ó, aqui você teve isso, desculpa, de erro, mas nós queremos ir para o mesmo lado, mas ajustando aqui, aqui, aqui por causa dessas situações. Então você demonstra a preocupação que você tem com o cliente. Legal. Entendeu? De falar, olha, vamos apostar, porque é muito teste, né, na parte do... É assim... Aqui a gente brinca que nós estamos a 0 dias sem teste. Então, pô, o que funciona na Core não precisa funcionar para um concorrente da Core. Desculpa. Então, ter essa sensibilidade, a gente conseguiu um gap, tirar um gap enorme na hora de executar o trabalho. Então, é bem legal você, no kickoff, já deixar todas as áreas, faz a apresentação do time, da história, e os donos do processo apresentar como que vai fazer. E outra dica, o empresário que está tomando o seu serviço, ele não quer saber como que você faz. Ele não quer entrar numa reunião, ó, eu ajustei o Google Ads do isso, tá, e o meu telefone vai tocar que horas? Então, cara, que legal isso. Não se atente muito a detalhe, porque ele tá querendo vender, ele contrata, né, uma agência para o telefone tocar. Eu falo, inclusive, na apresentação, cara, sou o cara das frases, eu adoro uma frase para choro de caminhão. E eu falo que o cliente, ele não quer saber quem morreu, ele quer chorar. É isso, é exatamente. Ele não quer saber qual é a técnica mirabolante que você tá usando, ele quer saber se tá gerando lead. Exato. Tá posicionando bem, tá atraindo, tá ajudando o comercial, tá gerando demanda, tá trabalhando na aquisição, na retenção. É isso que ele quer saber. É isso. Se o que está usando não importa. Então, foram até pontos que a gente parou aqui de pensar em... vamos falar de ferramentinha, vamos dar uma dica de como fazer tal coisa. A gente parou, a gente não fala, mas, cara, o cara que compra da gente não quer saber se ele não quer saber. Ele não quer saber. E acaba confirmando muita coisa, porque no nosso processo... É que eu trago isso um passo para trás. No meu processo comercial, eu pergunto pro cara o que ele já usou. Já testou? Legal. Durante o processo comercial, antes de eu apresentar um portfólio, isso. Eu falo pro cara, deixa eu saber, o que você já testou de marketing? Já usou agência? Já teve social? O que você já experimentou? E aí eu deixo o cara soltar os cachorros lá. Sim. Cara, testei uma agência que não funcionou, testei isso que não deu certo, pô, isso aqui foi legal. E aí eu trago isso pro time, ó, pessoal, o projeto que foi fechado foi esse, o cara já testou isso. Sim. E aí, mas a gente vai pro kickoff. E, Léo, quando a gente fala de área financeira dentro de uma empresa, ela tem o papel de olhar, obviamente, para tudo, receita e despesa, mas ela tem o objetivo reduzir custo? A área do financeiro? Ela está sempre olhando isso, assim, ó, custo, a diferença básica, a despesa e o custo. O custo é aquilo que você usa para gerar receita. Despesa é aquilo que você não... Por exemplo, o aluguel. Eu preciso... Não, você pode fazer da sua casa? Pode. Então você não precisa do aluguel. O que eu estou dizendo é só a ideia de conceito. O que eu acho muito preguiçoso para você, empresário ou empresária, é a hora que aperta um calo querer demitir funcionário. Isso daí, para mim, é até um erro. Isso pode até espantar alguém que queira falar comigo. Para mim, você que faz isso é um verdadeiro preguiçosa, porque é o mais fácil. E às vezes eu falo sempre assim, não, quer demitir? Demite. E se aumentar o faturamento e ter o que você vai fazer? Eu contrato. Então você tem um reembolso da rescisão, não faz o menor sentido enquanto negócio. A busca da redução de despesa e de custo, ela tem que ser diária. Mas você entender, porque assim, ó, no financeiro, vamos imaginar uma equação matemática, A mais B mais C igual a D. É exato, é a área de exatas. Mas você entender o comportamento daquela despesa dentro da equação, ele também é uma variável, você não pode negligenciar isso. Então, assim, a redução... Poxa, eu posso faturar... eu tô faturando 1 milhão, tô faturando agora 1,2 milhão, um aumento de 20%. É outro nível.
né? Que você tá fazendo tudo isso. Mas o que vale mesmo na empresa, eu falo isso, fica correndo igual um louco. O que vale é o resultado que a sua empresa está gerando. E faturamento, você empresário ou empresária, você tem que buscar incansavelmente isso. Mas ele tá te gerando resultado? Porque eu posso faturar para esses 20%, eu posso gastar 30%. E eu não percebo. E o número, tem até um meme que fala, você enxerga o número que você quer ver. Né? Quando a gente olha, há uns meses atrás eu estava vendo uma pesquisa que saiu a respeito do Madeiro, falando que o Madeiro a operação não lucrava e ele tinha um déficit de 54 milhões por mês. Aí você fala, pô, isso é bom ou ruim? Olhando o número, é terrível. É terrível. Por que esses 54 milhões de déficit por mês? Porque os caras pegaram um fundo gigantesco, um empréstimo gigantesco, abriram mais de 140 lojas, cada loja tem um faturamento positivo, ou seja, cada loja dá lucro, mas ainda é negativo porque tem um débito. Sim. Ou seja, eu tenho uma análise por trás que precisa ser feita antes de você ser bom ou ruim. Exato. Por exemplo, tem operações... que são muito rentáveis, mas dependendo, por exemplo, quando você vai... Hoje em dia fala-se muito de fundo de investimento e tudo mais, porque os bancos de varejo, eles deram espaço para isso acontecer. É muito difícil você tomar o acesso ao crédito, ele é muito mais difícil. Lá em 2008, 2009, quando estourou aquela bolha nos Estados Unidos, e não é nenhum menosprezo, é conta pura e simples. Você que tem tinha uma renda de R$1.000, não tem dinheiro para pagar um bem de 100. Então, você dava, era muito fácil, uma hora ia quebrar, você não tem que receber tudo aquilo. Então, os bancos hoje tiraram toda a autonomia dos gerentes das agências, hoje é tudo feito por plataforma, o relacionamento é muito estreito, por isso que abriu muito banco digital, fundo de investimento que aceita o risco, e aí você vai para um custo da operação financeira nas empresas e às vezes ela come uma margem muito grande. Por exemplo, eu vou numa empresa que demora para produzir o trabalho, né? Eu contratei para fazer esse microfone, mas a empresa lá não tem, demora, 60 dias para produzir. Isso vai tomando dinheiro da empresa. Então, assim, você tem que analisar a operação. Ela não... vou faturar. Eu cansei de... Não, tem que vender, mas tem que vender com critério. Às vezes você vender menos, com mais qualidade, saudável. Não, eu tô aqui com o Pedro. Ô, Pedro, o Pedro é bom pagador, viu, gente? Eu tô só usando ele de exemplo. O Pedro vai lá e não paga. Você vai ficar vendendo pro Pedro? Uhum. Por quê? Porque aí o comercial mostra um faturamento alto. Mas aí a hora que a gente vai no PDD, ele lá não paga ninguém e tudo mais. Então você tem que analisar tudo isso. E o financeiro, ele tem que viver isso. Redução de custo, por exemplo, eu tô aqui com um aluguel um aluguel não, um software que eu uso para um cliente específico. Qual é a rentabilidade desse cliente específico? Será que não é melhor você terceirizar esse trabalho para não ficar com esse custo? Então tem todas essas análises. Buscar redução, você tem que fazer isso todo dia. Mas não a qualquer preço, né? Então tem que ter critério. E por isso que eu sou muito contra. Não, precisamos reduzir, vou demitir. Quanto que esse cara te ajuda na produção? Quanto que esse cara te ajuda na realização de um negócio, numa rentabilidade? Então, esse é um outro ponto. Isso ainda é um ponto forte dentro das empresas? Nossa senhora, é uma fábula. A primeira coisa, assim, que geralmente, né, as empresas fazem é isso. Eu achei que a gente tivesse um pouco mais evoluído nesse critério. Mas, eu tive muita sorte ou competência das empresas que aparecem nessa pegada. Eu falo a primeira coisa, então você não precisa de mim.
Você não precisa de um trabalho de operacionalização disso tudo. Tem horas que você tem essa Sem despesa e não custo, né? porque, por exemplo... A área já não performa mais, já não entrega o resultado. Imagina que você tem uma equipe de venda. Divide ela em 3. Você tem 15 pessoas. 3 equipes. Se uma equipe não tiver performando, aí é um... Ó, vamos treinar? Vamos treinar. Não deu certo? Você tem que demitir e repor. Agora, a qualquer preço? Fala, turma! Voltamos aqui. Tivemos um probleminha técnico. Acabou a bateria da câmera aqui. Estamos voltando para esse papo que, como eu falei para vocês no começo, era uma mentoria para mim. Eu não sei se vocês estão aproveitando aí. E eu tô muito. E, Léo, dentro desse processo, né? Logo no começo a gente falou dos grandes desafios que a Core tinha. Como que vocês têm se preparado para entregar? Já estão com operação própria? Já estão com time? Qual a estrutura da Core hoje? Ô, Gustavo, então a gente tem o escritório físico em Pirajuí, nós temos um time de contas a pagar, um time de contas a receber e de suprimentos, né? Então tem o Pedro, a Gabi, a Gláucia, a Lei e a Júlia que trabalham com a gente. E aí a gente faz. Então, como a gente tem vários clientes na carteira, a gente especializa cada um numa área. Uhum. Então a gente consegue de forma remota atender todos eles, onde... Assim, evidentemente que a gente se conversa o tempo todo, porque até mesmo para fazer a conciliação bancária, o fluxo de caixa e trazer esses indicadores, mas cada um faz uma parte. Entendi. E talvez eu fale o nome da solução errada, mas eu acho que é Marvi. Eu conheço o trabalho da Marvi. Isso tem crescido muito, né? Tem a Marvi, tem... A Marvi, ela... É um concorrente meu, ela tem uma plataforma própria. Isso que eu ia te falar. As empresas já têm enxergado o valor na terceirização. Que é um caminho, acho que, natural ao que foi do marketing, por exemplo. Sim. Antes, a empresa ela tinha que ter um caixa, um fundo, gastava-se rios de dinheiro para ter um time interno. E hoje a terceirização disso é a melhor, cara, opção. Custo, entrega, qualidade, atualização. É o que tem acontecido com o mercado financeiro. Por exemplo, a Marvi, e não é eu nem vou... eu fazendo propaganda, né? Mas assim, o que eu não faço é um valor da empresa, da Core. A Marvi, ela tem uma plataforma, ela tem os dashboards, é um sistema de gestão. Eu conheço como software, Isso, é um software, mas eles têm lá o time que faz toda essa parte. Eu faço isso. O que eu não gosto da ideia de amarrar o meu cliente. Então a Core, nós utilizamos o sistema que o cliente tem. Então, por exemplo, tem ele não é meu cliente, mas eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de importação de material escolar que ele tem um RP próprio. Ele fez o RP, ele não é vendido por causa da operação do jeito que ela lida. Acontece. Isso. Então, assim, e eu não faço também, geralmente quando você vai, tem uma cláusula do tempo, né? Então, eu faço a operação, mas fico por 6 meses. Nós da Core não fazemos isso. Imagina você começar um relacionamento tendo que ficar comigo por 6 meses. Não faz o menor sentido. Você só fica no relacionamento se ele for legal para os dois. Então a gente não faz isso. A gente só pede, evidentemente, que avise com 30 dias de antecedência. Por quê? Porque aí eu não amarro o meu cliente nisso. E aí eu utilizo... Desculpa, aí você fala, Léo, mas você indica? Eu tenho um sistema que a gente usa, que a gente já tem alguns clientes que usam também, e a gente opera na Core, eu uso para gerenciar a Core. Mas a gente não representa a empresa nada, é que a gente vê uma facilidade melhor. O ponto não era nem para falar sobre a Marvi ou não, é sobre falar de fato, dessa disseminação e da terceirização dessa área financeira. E é uma área que a qualidade técnica é importante,
Mas a confiança que a pessoa tem no profissional supera qualquer outra coisa, Sim. certo, Léo? Sim. Eu falo por mim, eu não entregaria a área financeira da agência para qualquer pessoa. De jeito nenhum, ninguém entrega. Então, o nível de confiança, até mesmo porque no financeiro, você entrega a senha de banco. Eu preciso para fazer a conciliação. O que a gente faz? Tem o cliente que o nível de confiança foi tamanho que ele quer me dar a senha master. Eu não pego. Por quê? O dia que você esquecer que você me deu a aprovação para pagar é o suficiente para colocar nosso relacionamento em xeque. Então nós atuamos com o acesso secundário para fazer a conciliação bancária. A gente precisa disso. Mas, por um outro lado, a terceirização, quando você vê, não é todo mundo, isso não acontece em todos os lugares, eu nem estou generalizando, mas dependendo do nível de informação da operação, ainda mais com LGPD e tudo mais, se você tem isso interno e é feito muito automático, sem que você analise o que de fato, a história por trás do financeiro, às vezes essa informação ela se dissipa para os outros níveis da operação que às vezes não é legal. Uhum. Não pelo seguinte, por exemplo, se você tem uma empresa que tem um caixa muito justo, você vai chegar perto do 5º dia útil, já vão começar a ficar, e aí, eu vou receber, não vou receber, e agora, paro, não paro, tal. E isso é terrível. E é uma informação crítica, né, cara? Você desanda a operação Exato. e às vezes tá até provisionado, ele só não Exato. tem informação em tela. Aí a terceirização, ela tira isso, porque ela não fica, ela fica com os níveis que tem que ficar, com a gerência financeira ou com a diretoria, quando você está no ambiente de terceirização, tira essa informação de lá de dentro. Então não tem, e na terceirização nós temos contato com as pessoas que a diretoria autoriza. Você vai ter contato com o João, com a Maria e com o Pedro. Maravilha. Nível de confiabilidade, nível de compliance, enfim, é gigantesco. A gente passa... Eu que venho de banco, né? Eu sou replicador de compliance desde 2000, então é um trabalho, tanto é que a gente estava escrevendo um processo, eu vou incluir uma solicitação e aprovo. Isso dentro do compliance não existe. A pessoa que faz, ela não pode nunca ser ela mesma aprovar e tudo mais. Se ela fez errado, e vai não aprovar. não foi por mal, não. Foi assim, para agilizar o processo, mas isso causa aquilo que a gente conhece no compliance como conflito de interesse. Mas a partir desse momento, a gente vai criando o relacionamento e criando confiança. Porque na terceirização, além da operacionalização, a gente traz informação. Então eu não fico lá sendo um pagador ou recebedor de conta. Uhum. Você entendeu? Então, basicamente, é essa atuação na terceirização. E você falou que é desde 2020, quanto que você começou a atuar com parte financeira? Não, faz desde 2000. 2000, cara. Qual foi a história mais cabeluda? O projeto mais cabeludo, Nossa. complexo que você entrou, cara? Você, poxa, aqui nós tivemos um desafio que era resgatar o negócio. A gente teve um desafio grande num cliente, numa indústria cosmética, onde a gente precisou mexer, inclusive, na fábrica, em layout de fábrica, entrar em estoque, porque era muito manual. Uhum. Então, tivemos longas reuniões, assim, de precificação, porque você fazer a precificação, para o financeiro é mais fácil. Quando eu falo mais fácil, é assim, você tem 2 ambientes na precificação, o interno e o externo. O interno é você conhecer seu número, aplicar o markup, chega lá no valor. Agora, o externo o mercado paga, né? Então, água. Qual que é a diferença básica da água do João e da Maria? A diferença básica é você conhecer o ambiente interno para ver o que você ajusta para chegar no preço. Agora, se essa custa 2 e esta eu vou colocar 4, não tem muito... Vai ser difícil você vender água a 4. Você tem que ter um apelo
Muito forte. Muito forte, né? Diferencial de marca. Exato. Aí é uma parte que o financeiro não entende porcaria nenhuma. Então, você conhecer isso, esses ambientes, ele vai melhorando a sua gestão como um todo. Conhecendo todas essas particularidades. Maravilha, maravilha. Uma mentoria ou não, Pedrão? Uma verdadeira mentoria. Ó, 1 hora de aula, praticamente. E vamos lá, cara. Como é que as pessoas encontram o Léo ou a Core Business para bater um papo, tomar um café e terceirizar os seus fluxos financeiros? então, vamos lá. A gente está no Instagram, @Core Business Consultoria, Core Business. O meu telefone é o 14991296651. Nós estamos com o escritório em Pirajuí, na rua Conselheiro Rodrigues Alves 266, sala 17. O site também, www.corebusinessconsultoria.com.br. E para mim vai ser uma verdadeira satisfação e honra poder conversar com quem está escutando aí, e estamos mais do que à disposição. E mestre, obrigado pelo Ô, Gustavão, papo, obrigado pela que isso, mentoria, cara. Uma aula. E, cara, não posso finalizar esse episódio sem reforçar o pedido. Curte, comenta, compartilha. Se você aprendeu um pouco mais sobre as tuas obrigações, sobre o mercado financeiro, sobre gestão, processo, o mínimo que você pode fazer é deixar um gostei aqui nesse episódio. O mínimo que você pode fazer. O Léo disponibilizou o tempo dele para dar essa aula pra gente. Poxa, merece um like aí. E se inscreve aqui no canal, ativa a notificação, porque você já sabe. Senão você não vai saber, não vai ser notificado dos próximos episódios do Mentoria. Na semana que vem nós estamos de novo. E quem será o nosso próximo convidado? Se você ativar o sininho, você vai saber. Valeu! Tchau! Um abraço. E foi bom? Pô, Curtiu? cara, eu adorei. Você gostou? Porra, pra mim rendeu pra cá. Pedrão, aprendeu de finanças?